Olá pessoal, boa noite, meu nome é Alexander Kellner e eu venho então com mais um vídeo a respeito da prova do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tanto para os cargos de analista quanto técnico, né? Existe uma resolução extremamente relevante para a prova, né? A gente tem um vídeo a respeito da resolução 1769, que abarca a questão do inquérito civil, só que existe uma outra prerrogativa constitucional do Ministério Público que se trata, na verdade, da investigação criminal. Existe uma resolução nesse sentido, ou seja, uma resolução que possui como escopo o procedimento preparatório inicial para o ingresso com ação penal de titularidade privativa do Ministério Público, né? E essa resolução, então, é a resolução 1678. A resolução 1678, ela trata do chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal. A gente percebe que ela encontra embasamento na Lei 8625, né? Na verdade, ela disciplina o artigo 26 da Lei 8625. E o que diz o mencionado artigo 26? E vocês vão entender que diversos dispositivos da própria legislação são reproduzidos em sua literalidade, inclusive alguns incisos do próprio artigo 26 são reproduzidos, né? A exemplo da condição coercitiva nesse sentido, né? Artigo 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis e outras medidas. Reparem que o artigo 26 não faz expressa referência ao procedimento de investigação criminal, né? Então, você enquadra ele na ideia de outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes para instruir essas outras medidas, né? A linha A. Expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimento e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, ou seja, o Ministério Público, no momento anterior à judicialização, ou seja, no momento prévio ao ingresso daquele procedimento no âmbito do Poder Judiciário, pode sim solicitar a condução coercitiva com base no artigo 26 da Lei 8625, né? A linha B, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais. Então, a gente percebe a prerrogativa do Ministério Público, com base na Lei 8625, no artigo 26, em fazer essas requisições. E percebe-se a ideia de um prazo. Trata-se do mesmo prazo que a gente viu na resolução 769 a respeito de informações e do pedido de informações em âmbito civil, ou seja, em âmbito para investigação de procedimento civil, né? Nesse mesmo sentido, requisitar informações e documentos a entidades privadas, né, ou a órgãos públicos, como a gente já percebeu, solicitar instauração de sindicância, procedimento administrativo, e onde se encontra a mencionada fundamentação, né? Onde é que você fundamenta as já citadas prerrogativas do Ministério Público? Trata-se, na verdade, do artigo 129, inciso 8º, né? O artigo 129, inciso 8º, traz diversas prerrogativas do Ministério Público no que tange à investigação criminal, nesse sentido, né? O fato, inclusive, da titularidade não exclusiva, agora ressalto-se, da ação penal. Agora, percebe-se que o escopo da resolução 1678 trata-se, na verdade, e é natural que seja assim, de procedimentos públicos, né? Ou seja, com caráter eminentemente público. A gente não versa no procedimento investigatório criminal a respeito especificamente de uma ação penal privada subsidiária da pública, ou dos procedimentos específicos onde se age através da chamada queixa-crime, né, com aquele prazo decadencial de 6 meses. Né? A gente percebe, então, a natureza eminentemente pública do procedimento investigatório criminal, chamado PIC, né, e nesse interim da própria resolução 1678. Diversas disposições nesse sentido. Eu destaco o parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º traz algo extremamente relevante para a nossa prova, né? Existem autoridades que, naturalmente, podem ser requeridas pelo Ministério Público para apresentação de informações no que tange ao chamado procedimento investigatório criminal, né? Agora, essas autoridades, muitas vezes, possuem, inclusive, foro de prerrogativa de função do Tribunal de Justiça,
né? E nesses casos específicos, percebe-se, então, uma incongruência entre a possibilidade de um promotor que tem atribuição para tal, né, solicitar diretamente informações. Então, dessas autoridades é exemplo do governador do Estado, né, especificamente aqui do Rio, do governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente destaca o parágrafo 1º, e o parágrafo 1º nada mais do que a exteriorização de que, independente de quem for o promotor que possua eventual atribuição para investigação criminal, eventuais requisições e solicitações e notificações serão encaminhadas pelo chefe administrativo da instituição, ou seja, pelo próprio Procurador-Geral Procurador-Geral de Justiça, nesse sentido, né? Então, a redação do parágrafo 1º, as notificações e requisições previstas nesse artigo, quando tiverem como destinatários o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, né? E a gente percebe a ideia de que não serão julgados as mencionadas autoridades em primeira instância, e a gente teria, então, uma ideia de equiparação entre o promotor que atua em primeira instância e os magistrados em questão, então você geraria uma incongruência nesse sentido, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça, né? E a gente percebe que existe, tendo em vista o caráter das mencionadas informações, existe inclusive a ideia de que o promotor em questão ele deve se manter responsável por eventuais desvios, eventuais impropriedades que sejam cometidas com as mencionadas informações, né? O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido de informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Então, a gente percebe, independente de existir de forma expressa ou não na mencionada resolução, a ideia de que não existe exceção de sigilo, ou seja, as autoridades em questão não podem impedir o envio, não responder à solicitação do Ministério Público sob a alegação de exceção de sigilo, ou seja, alegando que se tratariam de informações sigilosas e, portanto, o Ministério Público não poderia ter acesso. O que você tem, na verdade, é a possibilidade do Ministério Público ter acesso, agora o mesmo, naturalmente, terá que manter o necessário sigilo e evitar, assim, consequente causação de dano naqueles casos específicos, né? Nesse mesmo sentido, o que tange a respeito de eventuais gastos necessários, ou seja, não existe a possibilidade de se imputar ao Ministério Público eventuais ônus, né, a respeito de custas ou, enfim, para o atendimento das mencionadas requisições. O parágrafo 3º fala justamente nesse sentido, que elas serão cumpridas de forma gratuita. E muitas vezes a gente tem, e daí já seguindo no que diz o parágrafo 4º da resolução, casos específicos onde eventual profissional terá que faltar o seu trabalho, ou seja, apresenta-se na hipótese a necessidade de eventual justificativa. Então, o Ministério Público poderá, inclusive, emitir uma certidão para a mencionada justificativa. E é basicamente o que prevê o parágrafo 4º, né? E nesse mesmo sentido, o mencionado profissional não poderá ter eventuais descontos, né, de diária ou eventuais descontos relacionados à falta naquele dia específico, né, com base, inclusive, na literalidade do próprio parágrafo 4º, né. Ainda nesse sentido, existe o direito de petição consagrado nos termos do artigo 5º da Constituição. A resolução traz, e a gente vai perceber que a própria forma de instauração do procedimento investigativo criminal é justamente com possibilidade de uma atuação inicial pelo particular, né? Ou seja, existe o direito de petição ao Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, deve atender a qualquer do povo, né, de forma expressa na Lei 106 de 2003. Então, a gente percebe a existência de direito de petição no que tange especificamente a matérias criminais, com o objetivo de instauração do chamado PIC, né? E, nesse sentido, existe um prazo necessário
que a gente percebeu o prazo semelhante no inquérito civil, que seria o prazo de 30 dias para o atendimento da mencionada solicitação, ainda que o promotor em questão opte e entenda naquele caso específico que não exista qualquer fato a ser investigado, né? Então, isso deve ficar claro, a ideia, né? Então, no parágrafo 5º, na verdade, a exteriorização do direito de petição no que tange especificamente ao Ministério Público, e não apenas ao Poder Judiciário, como estamos mais habituados a lidar na prática, né? Muito bem. Então, a gente passa, então, para a redação do artigo 1º, né? E o artigo 1º, ele possui as características que são extremamente relevantes e que devem ser ventiladas e de forma até semelhante ao que existe no já mencionado inquérito civil no vídeo anterior, né? E quais seriam as mencionadas características? Natureza inquisitorial, né? E administrativa, ou seja, não existe ainda a judicialização da matéria naquele caso específico. E nesse mesmo sentido, o que quer dizer a natureza inquisitorial? Não existe na prática a ideia de uma implementação absoluta do princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Ou seja, da mesma forma como ocorre no inquérito civil. Não se trata de condição de procedibilidade para instauração da correspondente ação penal, né? Então, a gente percebe que não existe a necessidade de realização de um procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público para a instauração. Inclusive, um momento de discricionariedade do promotor nesse sentido. E ressalta-se ainda a possibilidade do chamado inquérito policial, né? E a ideia de que, inclusive, o inquérito policial não seria condição de procedibilidade para a ação penal, né, em questão, né? Ainda nesse sentido, destacam-se o fato de que as infrações penais, elas naturalmente vão ter natureza pública, ou seja, não se vislumbra na hipótese a ideia de um procedimento inquisitorial do Ministério Público em uma ação onde se proceda necessariamente mediante queixa, né? Pela própria inviabilidade nesse sentido, de existir uma discricionariedade do Ministério Público a respeito da investigação, realização de atos investigatórios ou não, né? Lembrando que é natural que, independente da existência ou não de sigilo, os atos investigatórios, em algum momento, causam sim prejuízos, caso naquela hipótese específica os fatos mencionados não configurem infrações criminais públicas nesse sentido. Ainda, né, a ideia de pressuposto processual, ou seja, nesse mesmo sentido, não se considera que o procedimento investigatório criminal seria um pressuposto processual para o ingresso na mencionada ação. E o artigo 2º, ele traz as hipóteses que podem ocorrer com o promotor nesse sentido, né? Ou seja, em poder das chamadas peças de informação, né? O promotor ele pode optar, nos termos do inciso 1º, em promover a ação penal cabível, tendo em vista a discricionariedade nesse sentido, tendo em vista que já mencionamos que não se trata de condição de procedibilidade ou pressuposto processual, ou, caso entenda necessário, o promotor pode sim instaurar o procedimento investigatório criminal. E daí a gente tem a peculiaridade, né, a respeito da Lei 9.099. Na Lei 9.099, você tem uma audiência preliminar, né, com o intuito de possibilidade ou não de transação entre as partes. Então, nos casos específicos onde o promotor, em poder das peças de informação, entenda que se trata de um crime de menor potencial ofensivo, de uma contravenção penal, aí é natural, né, que ele remeta ao Juizado Especial Criminal, ao GCRIM, no intuito de que o GCRIM realize a mencionada audiência preliminar com o intuito de conciliar as partes, né? Então, a gente tem a peculiaridade no que tange especificamente a Lei 9.099 aos GCRIMs, né? Inciso 4º, promover fundamentadamente o respectivo arquivamento. Ou seja, o promotor em poder das peças de informação, é natural que ele não se encontra vinculado, tendo em vista a sua própria independência funcional prevista constitucionalmente, a instaurar o determinado procedimento investigatório criminal ou, no caso específico, a diretamente instaurar a mencionada ação penal, né? Então, a gente percebe que é natural a possibilidade de arquivamento. E, nesse sentido, cabe-se ressaltar que
a gente vai perceber que o procedimento investigatório criminal possui de forma diversa do inquérito civil o procedimento de arquivamento. Agora, as peças de informação é natural que não sejam submetidas ao Conselho Superior do Ministério Público, como ocorre naquele prazo de 3 dias, como ocorre com o inquérito civil, né? Tal fato não se verifica aqui. E eu destaco a literalidade do inciso 5º do artigo 2º da Resolução 1678, tendo em vista a ideia de requisição de instauração de inquérito policial. Então, eu peço para vocês a gentileza de atentarem para o fato que não se trata de solicitar, não é uma solicitação do Ministério Público, e sim a ideia de requisição a instauração de inquérito policial nesse sentido. Ou seja, o Ministério Público requisita da autoridade policial a instauração, né? Não se trata de apenas de uma mera solicitação no caso específico. Artigo 3º, a ideia de instauração do procedimento investigatório criminal, né? Então, a gente tem, num primeiro momento, a possibilidade natural de ofício, né? A autoridade específica em questão, o parquê, o membro do Ministério Público, no caso específico, entende a necessidade de realização de procedimentos investigatórios e instaura de ofício. Essa seria a primeira possibilidade, né? E a segunda possibilidade seria a ideia de, por qualquer meio, o promotor em questão tenha conhecimento dos fatos, né? Ainda que meios informais. E daí a discussão a respeito da existência ou não, né, de contraditório e ampla defesa e a possibilidade de licitude ou não desses procedimentos é mitigada não só pela possibilidade de judicialização posterior da matéria, como também pelo fato de que o promotor aí sim é que irá realizar o procedimento investigatório criminal, com possibilidade inclusive de arquivamento, caso entenda necessário no caso específico. Ou seja, independente do promotor instaurar o mencionado procedimento administrativo, ele posteriormente, caso entenda necessário, pode sim determinar o arquivamento. E a gente vai entender que isso funciona não remetendo para o Conselho Superior do Ministério Público, como inquérito civil, naquele prazo de 3 dias, mas sim nos termos do artigo 28 do CPP, do Código de Processo Penal. Essa é a peculiaridade nesse sentido, a respeito do procedimento investigatório criminal, né? E não só isso, especificamente, a gente percebeu que o procedimento preliminar preparatório à instauração de um inquérito civil, né, ele dura o prazo de 90 dias improrrogáveis, né, no caso do inquérito civil especificamente. E aqui no procedimento investigatório criminal, trata-se de prazo de 90 dias prorrogável sucessivamente, ou seja, não existe a limitação que existe no prazo previsto para o procedimento preparatório ao inquérito civil, né? Ainda nesse sentido, o procedimento deverá ser instaurado sempre que houver determinação do Procurador-Geral de Justiça, diretamente ou por delegação nos moldes da lei, em caso de discordância da promoção de arquivamento de peças de informação. Ou seja, nos moldes do artigo 28, a gente percebe que quem define a possibilidade ou não de arquivamento é o próprio PGJ, né, o próprio Procurador-Geral de Justiça. Então, essa seria uma forma de instauração que não seria as ideias originárias de ofício ou, caso entenda o promotor, chegue a seu conhecimento por qualquer meio informal, ou ainda caso o mesmo seja provocado por um particular para tanto, né? Existe ainda a possibilidade onde, através de delegação, o PGJ, o Procurador-Geral de Justiça, determina ao membro do Ministério Público a instauração naqueles casos específicos. E a gente tem o parágrafo 2º que resguarda justamente a própria independência funcional do Ministério Público, né? O que diz o parágrafo 2º? Que é natural que, caso o Procurador-Geral de Justiça não concorde com a promoção pelo arquivamento, ele nomeie promotor diferente do promotor que entendeu pelo arquivamento, pois seria incongruente se obrigar, tendo em vista o princípio da independência funcional, o mencionado parquê originário a atuar de forma ostensiva naquela investigação,
né? Então, essa é a ideia esculpida no parágrafo 2º, né? Ainda, o parágrafo 3º, a distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas previstas no sistema de divisão de serviços, ou seja, trata-se da própria divisão interna de atribuições na instituição do Ministério Público, né? O parágrafo 4º, né? No caso de instauração de ofício, o membro do Ministério Público poderá prosseguir na presidência do procedimento investigatório criminal até a distribuição da denúncia ou promoção de arquivamento em juízo, né? E a gente, na verdade, tem a ideia, não só o que foi mencionado anteriormente a respeito da independência funcional do parquê em questão, mas também a ideia do necessário resguardo ao princípio do promotor natural, né? Então, inclusive, nesses casos específicos, no decorrer da mencionada investigação, pode-se aferir que aquele parquê em questão não possui atribuição para atuar em determinada matéria. Então, a gente entende que o parágrafo 4º justamente resguarda não só a ideia de independência do parquê nos casos específicos onde o mesmo pugne pelo arquivamento, como também a própria garantia ao princípio do promotor natural, nesse sentido. Ou seja, recapitulando, no caso de instauração de ofício, o membro do Ministério Público poderá prosseguir na presidência do procedimento investigatório criminal até a distribuição da denúncia ou promoção de arquivamento em juízo, tendo em vista que, nesses casos específicos, como já mencionado, existe a possibilidade de necessidade momentânea de garantia do princípio do promotor natural. Pode ser que o promotor que instaure de ofício não tenha a necessária atribuição para atuar na matéria, né? Então, é basicamente essa a mens legis do dispositivo em questão. O parágrafo 5º, nesse sentido, né? O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições, deverá dar andamento no prazo de 30 dias. O que seria isso? Ou seja, provocado. A gente viu as possibilidades de instauração de ofício, ou caso, mesmo por meio informal, o parquê tenha conhecimento, ou ainda caso mesmo seja provocado. Nesses casos específicos, né, no caso específico da provocação, ele precisa, no prazo de 30 dias, dar andamento às solicitações, né? Agora, é natural que se trata de um prazo não peremptório, né? Um prazo impróprio, mas o parágrafo 5º faz alusão expressa ao prazo de 30 dias do recebimento dessas representações, requerimentos, ou do próprio direito de petição a ser exercido em âmbito do Ministério Público. Nesse caso específico, terá, então, o promotor 30 dias para dar o efetivo andamento àquelas causas específicas. E a grande novidade, na verdade, da resolução 1678, né, aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, é justamente o que se encontra previsto no parágrafo 6º, ou seja, a possibilidade de atuação conjunta entre membros do Ministério Público. A ideia de grupo de atuação especial composto por membros do Ministério Público, né? Ou seja, o PIC, o procedimento investigatório criminal, ele poderá ser instaurado não necessariamente por um parquê, né? E sim por esses grupos de atuação conjunta, que se percebe de forma mais clara nos grupos de atuação conjunta contra o crime organizado, né? Como a gente percebe atualmente, né, em âmbito da Lava Jato, ou ainda aqui no âmbito do Rio de Janeiro, a respeito do combate ao crime de tráfico de drogas, às organizações de tráfico de drogas, enfim. Então, a gente tem a grande novidade. Trata-se justamente dessa possibilidade de atuação conjunta, né? E como é que ocorre, então, a instauração do procedimento investigatório criminal, né? Você tem, na verdade, uma portaria inicial, e essa portaria ela possui alguns requisitos formais, alguns requisitos extrínsecos que devem ser observados, né? No que tange a ideia de qualificação das partes, nesse caso específico, né? Ou seja, o nome e a qualificação do autor da representação e a determinação das diligências iniciais, né? Ainda nesse sentido, uma expressa alusão aos fatos que serão naturalmente investigados, né? E o que pode ocorrer na prática é justamente que
Tendo em vista se tratar de um momento inicial, com o decorrer das investigações, o parquê pode perceber que mais fatos devem ser investigados e apurados. E nesse sentido, o que deve ocorrer, então, com a portaria? Como a gente disse, a portaria terá que fazer alusão expressa aos fatos que serão investigados e, caso no decorrer da investigação surjam mais fatos, terá-se que, naturalmente, aditar a mencionada portaria com a ideia de se englobar os fatos que serão investigados pelo PIC, pelo procedimento investigatório criminal, né? E ainda nesse sentido, e eu peço para vocês guardarem a redação do artigo 5º, né? Em caso de instauração desse procedimento investigatório criminal, o Procurador-Geral de Justiça terá que ser comunicado. E a gente vai perceber pela leitura do artigo 15 da resolução posteriormente, na parte final do nosso encontro, que inclusive em caso da ideia de possibilidade de desarquivamento, ou seja, arquiva-se, caso o parquê entenda que não existam provas suficientes para o oferecimento da correspondente ação penal, arquiva-se, então, o procedimento, né, o promotor tem essa possibilidade, e caso surjam novos fatos, o promotor, então, terá a possibilidade de desarquivar o mencionado procedimento. E daí você vai ter que ter a mesma comunicação. Você terá que ter a mesma comunicação ao PGJ, ao Procurador-Geral de Justiça, nesses casos específicos. Muito bem. Artigo 6º, né? O artigo 6º, na verdade, trata justamente dos poderes instrutórios, né, que o parquê terá no decorrer do procedimento investigatório criminal, né, procedimentos que muito assemelham a ideia de produção probatória no processo penal. Agora, ressalve-se a ideia do caráter inquisitorial desse procedimento administrativo preliminar, né? Então, nesse sentido, determinar diversas vistorias, inspeções, informações, exames, perícias. Como a gente viu, a gente vai ter a repetição ao que a gente encontrava inicialmente na Lei 8625, no artigo 26, né? A ideia da possibilidade de condução coercitiva, né? Com, inclusive, o próprio acompanhamento físico do membro do Ministério Público, a possibilidade de acompanhamento físico do membro do Ministério Público nos casos em questão. A ideia de expedição de notificações e intimações, e a gente já mencionou, mas cabe ressaltar, que o prazo para o cumprimento das mencionadas requisições e notificações seria o prazo de 10 dias. E o prazo para expedição dessas notificações, né, com determinações pelo parquê, seria, em regra, com a ideia de preliminarmente existirem 48 horas, né? Só nos casos específicos onde não haja onde necessariamente exista um procedimento urgente, que possui o caráter de urgência, uma medida de urgência, aí, naturalmente, o prazo de 48 horas para a expedição das mencionadas notificações não necessariamente será respeitado, né? Essa é justamente a ideia, ou seja, um prazo de 48 horas anterior à expedição da notificação e, então, né, e determinação do que terá que ser observado pela parte, e, então, um prazo de 10 dias para que aquela determinação seja efetivamente cumprida, né, como a gente vai perceber. Ainda nesse sentido, existe inclusive a possibilidade, em fato análogo ao que ocorre com os fiscais, né, tributários, que representam já o Poder Executivo, né, a possibilidade de requisição de auxílio policial nesse sentido, né? O parágrafo 1º faz alusão justamente ao que eu mencionei no início, né? Não cabe a alegação de exceção de sigilo pelas autoridades ou pelos particulares em questão. Ou seja, independentemente do caráter sigiloso, existe possibilidade do parquê ter acesso às mencionadas informações, sob responsabilidade do Ministério Público. Mas ele terá acesso. E é natural que mantenha o sigilo, caso identifique a possibilidade de algum dano e a plausibilidade e o respeito ao princípio da legalidade do sigilo em questão. Agora, não cabe à parte alegar a chamada exceção da verdade, né? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º falam justamente da ideia dos prazos, né?
o prazo mínimo para resposta às requisições do Ministério Público será de 10 dias úteis, a contar do recebimento, salvo hipótese justificada de relevância e urgência e em caso de complementação de informações, né? Então, nesse sentido, o prazo mínimo para a resposta é 10 dias. E o parágrafo 3º, ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas em qualquer caso as prerrogativas legais pertinentes. Então, guardem esses prazos, né? 10 dias e 48 horas, nesse sentido. A notificação é natural, deve mencionar quais são os fatos investigados na questão, né? Inclusive com a faculdade. E por que faculdade, né? A gente poderia fazer uma analogia à súmula vinculante número 5 e a ideia de que o advogado ele não seria necessário num procedimento administrativo disciplinar. E a gente lembra que em procedimentos administrativos disciplinares você tem contraditório em ampla defesa. Muito bem. Aqui a gente tem um procedimento inquisitorial. Existe a faculdade, apenas a faculdade, não a obrigatoriedade do acusado estar acompanhado de advogado, né? É o que diz o parágrafo 4º especificamente. E ainda nesse sentido, a ideia de que as correspondências e notificações, como já mencionado anteriormente nos termos da redação da Lei 8625, caso atinjam a autoridade que possuam foro por prerrogativa de função, né, altas autoridades do Poder Legislativo, o governador do Estado, os desembargadores do Tribunal de Justiça, aí é natural que quem será o responsável pelo envio é o Procurador-Geral de Justiça. Agora, o que ocorre nesses casos específicos? Quem que elabora a notificação? É o parquê, não é o PGJ. O PGJ só recebe, repassa, depois recebe novamente e encaminha ao parquê em questão, né? Essa é a ideia, na verdade. Parece até, num primeiro momento, incongruente, mas a ideia é justamente se preservar, nesses casos específicos, a representação institucional do Ministério Público pelo PGJ. E ainda a ideia de separação dos poderes, né? Então, é natural que, para se falar com o chefe do Poder Executivo Estadual, tenha que ser o órgão de mais alto escalão do Ministério Público, né? Ainda nesse sentido, existe a previsibilidade de eventuais declarações serem utilizadas através de recursos audiovisuais, né? Fato que, inclusive, atualmente se encontra no próprio Código de Processo Penal, com a possibilidade de utilização de meios midiáticos, de fibra ótica e meios eletrônicos, né, com a possibilidade, inclusive, de videoconferência para a inquirição de eventuais acusados, né? Então, a gente encontra no artigo 9º essa possibilidade através de recursos audiovisuais. O artigo 10º, nesse sentido, trata justamente das hipóteses onde se perceba, e daí funciona de forma análoga ao que já declaramos a respeito do inquérito civil, ou seja, no procedimento investigatório criminal existe a possibilidade do promotor de justiça em questão verificar que determinadas diligências devem ser cumpridas em localidade diversa. E daí você tem a ideia, inclusive, de deprecação, né? Ao respectivo órgão do Ministério Público local, né? E a gente tem uma redação muito semelhante à resolução que versa a respeito de inquérito civil, né? Ou seja, o artigo 10. As diligências que devam ser realizadas fora dos limites territoriais da unidade em que deva realizar a investigação serão deprecadas ao respectivo órgão do Ministério Público, podendo o membro do Ministério Público deprecante acompanhar as diligências com a anuência do membro deprecado. A deprecação poderá ser feita por qualquer meio hábil de comunicação, devendo ser formalizada nos autos. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não obsta a requisição de informações, documentos, vistorias, perícias a órgãos sediados em localidade diversa daquela em que lotado o membro do Ministério Público, né? A redação é basicamente igual à redação que encontramos na resolução 1769, que versa especificamente sobre inquérito civil. Inclusive com a possibilidade de solicitação por esses profissionais, caso tenham que eventualmente se afastar temporariamente de suas profissões,
de comprovação escrita do Ministério Público, né? Mencionado uma certidão simples pelo parquê de forma escrita, fundamentando que o mencionado profissional se encontrava ao serviço do Ministério Público naquele caso específico, né? Só gostaria de fazer uma rápida análise a respeito da ideia do prazo, né? O procedimento investigatório criminal, o PIC, ele tem o prazo de 90 dias sendo submetido a sucessivas prorrogações. Eu tinha afirmado anteriormente que, no caso específico do procedimento preliminar no inquérito civil, ele não seria prorrogável, mas ele é, sim, prorrogável, mas apenas uma vez pelo prazo de 90 dias. Ou seja, no intuito de facilitar o seu estudo, nós temos 3 possibilidades, né? No âmbito do inquérito civil, nós temos um procedimento preparatório preliminar ao inquérito civil. Qual é o prazo? 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias, né? Qual é o prazo de conclusão do inquérito civil? Prazo de 12 meses. E agora, no PIC, o procedimento investigatório criminal, nós temos o prazo de 90 dias, prorrogável sucessivamente, de forma indeterminada, até a resolução da matéria. Então, essa seria a diferença principal entre as duas resoluções, né? No que tange especificamente ao PIC, procedimento investigatório criminal, temos o prazo de 90 dias, prorrogável sucessivamente. Agora, no que tange especificamente ao procedimento preparatório do inquérito civil, você teria o prazo de 90 dias, prorrogável apenas por uma vez. O prazo de 90 dias, prorrogável apenas por uma vez, totalizando o prazo de 180 dias, se encontra de forma expressa na resolução 769, que versa sobre inquérito civil. Aqui a gente está tratando na resolução 1678 a respeito do procedimento investigatório criminal. 90 dias, prorrogável sucessivamente. Essa é a ideia. Parágrafo 1º, né? O membro do Ministério Público ele fica responsável, então, por manter um sistema de controle atualizado a respeito dos procedimentos em andamento, né? Justamente para viabilizar, inclusive, a fiscalização dos chamados prazos. Como a gente viu, se ele tem que dar andamento em 30 dias, caso o mesmo seja provocado, é natural que ele tenha que lançar a data em que recebeu aquela alegação, né? Enfim, ele tem que manter um controle de preferência informatizado e digital a respeito do regular andamento do procedimento administrativo em questão, tendo em vista que o parquê ele é submetido à fiscalização, né? A fiscalização interna no Ministério Público. Essa, então, é a ideia do parágrafo 1º, né? E o parágrafo 2º, o controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral de Justiça. A gente sabe, pela própria redação da Lei 106 de 2003, que a gente sabe que os promotores eles podem sofrer uma fiscalização, um controle pelas procuradorias, né? E nesse caso específico, caso o caráter sigiloso seja de alto grau e exista uma fundamentação nesse sentido, é possível se resguardar o acesso ao referido cadastro apenas ao Procurador-Geral de Justiça, né, nesses casos específicos. Existe, inclusive, a possibilidade, como já vimos, de decretação pelo parquê do sigilo, caso necessário. Agora, o que deve ser destacado é o que seria publicidade e o que seria sigilo, né? Trata-se de um procedimento inquisitório, então a gente tem que pensar que não se trataria especificamente de uma publicidade absoluta, né? Então, o que seria publicidade? Eventuais pedidos de vista ou de extração de cópias, né? Seria uma das formas de exteriorização dessa publicidade, né? E a ideia de expedição de certidão mediante requerimento do investigado a respeito daquele procedimento investigatório criminal. Essas seriam as duas possibilidades de publicidade. E a gente percebe pela redação do artigo 14 a ideia de decretação do sigilo de forma fundamentada pelo parquê, caso entenda necessário. Agora, essa decretação de sigilo, ela não terá acesso especificamente ao próprio depoimento prestado do acusado. Ou seja, mesmo nos casos onde haja decretação de sigilo, o acusado ele poderá solicitar certidão com o inteiro teor de seu depoimento, né? Viabilizando posteriormente natural direito de defesa, né? Então, atente para o fato de que os casos de sigilo não englobam
o quê? O próprio depoimento prestado pelo acusado, tendo visto que é natural, não existe qualquer tipo de interesse em manter sigilo em relação ao acusado, depoimento que o mesmo prestou, né? E caso o mesmo entenda que seu depoimento não é prejudicial e queira divulgar o mesmo, aí é natural que não existe a possibilidade do membro do parquê, nesse caso específico, impedir, né? Muito bem. O artigo 19, na verdade, a gente tem o artigo 15, né? E o que trata o artigo 15? Acabou pulando aqui o slide, né? O artigo 15 trata justamente da conclusão e do arquivamento, né? E você tem algo que funciona de forma totalmente diversa do que o inquérito civil. Você tem a aplicação analógica do artigo 28 do CPP. O que ocorre no artigo 28? Né? Caso o magistrado discorde da promoção de arquivamento do inquérito policial pelo parquê, o magistrado ele submete os autos ao PGJ. Né? E então, nesse caso específico, quem define a ideia do arquivamento ou não é o Procurador-Geral de Justiça. E tal fato ocorre nos termos do parágrafo único do artigo 15. A promoção de arquivamento será apresentada ao juiz competente nos moldes do artigo 28 do CPP. Ou seja, você terá, inclusive, a intervenção do Poder Judiciário no caso específico. Né? Artigo 16. Se houver notícia de outras provas novas, poderá o membro do Ministério Público requerer o desarquivamento dos autos. E daí eu ressalto que o artigo 16 faz expressa menção à comunicação ao PGJ vista no artigo 5º dessa resolução. Ou seja, caso surjam novas provas, a gente percebeu que a instauração do PIC ela tem que ser comunicada ao PGJ. Né? Mas eventual desarquivamento de um PIC já instaurado e arquivado também terá que ser comunicado ao PGJ. É a literalidade do artigo 16. Artigo 17, e o artigo 17 é a grande novidade, né, já mencionado anteriormente, a possibilidade de uma atuação simultânea, ou seja, é admitida a atuação simultânea no mesmo procedimento investigatório de mais de um membro do Ministério Público ou de um grupo designado pelo Procurador-Geral de Justiça. É o que a gente mencionou anteriormente a respeito da possibilidade de atuação conjunta. E a gente vai entender que a resolução ela tenta disciplinar essas atribuições, né? O artigo 18, a ideia de que o PGJ ele possui de forma pessoal mas existe a possibilidade do mesmo delegar, de atuar naqueles procedimentos investigatórios criminais que tenham como objeto pessoas com prerrogativa de foro, nesses casos. Né? Então, essa é a ideia. E ainda nesse sentido, a gente já mencionou de forma exaustiva, mas o inciso 2º faz novamente a ideia de que ele teria prerrogativa e incumbe ao PGJ encaminhar eventuais notificações ou requisições. Né? E daí a gente tem o rol dos destinatários, ou seja, chefe do Poder Executivo da União dos Estados, ministro do Estado, secretários estaduais, membros do Congresso Nacional ou das Assembleias Legislativas, membros dos Tribunais de Contas da União e dos Estados, membros do STF ou dos Tribunais Superiores ou ainda órgãos do Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição. Ou seja, nesses casos específicos, caso existe a possibilidade de uma atuação originária pelo próprio PGJ, ou o mesmo pode, através de delegação, nomear determinado promotor para atuação. E o que ocorre? Né? A expedição da notificação ela pode ser solicitada, como já mencionamos anteriormente, pelo promotor, pelo próprio promotor. Agora, o promotor, então, elabora a notificação, remete ao PGJ, o PGJ remete, nem necessariamente toma conhecimento do teor, remete à autoridade competente, a autoridade competente remete ao PGJ e o PGJ, então, remete ao promotor em questão. Né? Trata-se, na verdade, da própria prática que se verifica. Né? Ainda nesse sentido, destacamos, então, a ideia de que o artigo 19 ele faz uma alusão um pouco complicada. Né? Ele trata a ideia de atribuir direitos e garantias individuais consagrados na Constituição.
O contraditório e a ampla defesa do devido processo legal são direitos e garantias consagrados na Constituição. Agora, o que a gente tem é um procedimento inquisitorial. E não poderia ser diferente, né? Você poderia inviabilizar uma investigação criminal caso você viabilizasse contraditório e ampla defesa no momento preliminar, que é o momento pré-processual do PIC, né? Então, o artigo 19 deve ser lido e interpretado com a chamada ideia de resquícios de contraditório e ampla defesa. Existem resquícios de contraditório e ampla defesa no caso em questão. Ainda nesse sentido, existe a ideia de uma promoção de eventual adequação de procedimentos em curso, né? E trata-se, na verdade, do caráter transitório do momento temporal em que entrou em vigor a mencionada resolução, de adequação pelos promotores, no caso específico, dos procedimentos que já estejam em andamento, né? Bem, pessoal, essas foram algumas considerações iniciais a respeito da resolução, né? Espero ter estimulado vocês a continuar o estudo da resolução e utilizo, na verdade, o canal justamente para tentar democratizar algum conhecimento e também me estimular no estudo aprofundado para a carreira do Ministério Público. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Um grande abraço.